Bom, gente, o último episódio, nós vamos ver como outras formas de calcular a taxa de evolução, tá? Bom, a gente viu no último episódio, a gente falou de medidas quantitativas, né? Nós medimos o dente do cavalo, então é uma maneira de calcular a taxa de evolução é usando medidas, né? Seria bem um caráter contínuo, tá? Ou seja, né, é uma medida contínua, né? Mas a gente pode também usar caracteres discretos, é uma outra opção, tá? Nós vamos ver um exemplo aqui, clássico, né, de um trabalho clássico da metade do século XX, né, com peixes pulmonados. Peixes pulmonados são um exemplo clássico também de organismos que são considerados fósseis vivos, né, ou seja, eles têm um processo de estase, né, eles não mudaram muito ao longo do registro fóssil. Tá? A gente tem peixes pulmonados até hoje, né, eles distribuem Gondwana, né, então basicamente Austrália, África e América do Sul, tá certo? A gente tem espécies diferentes nesses lugares. E a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de um peixe pulmonado do Devoniano, tá certo? Bom, então o que acontece? A gente pode usar caracteres discretos para calcular a taxa de evolução, ao invés de usar medidas, né? Então, esses caracteres discretos são muito parecidos, são a mesma coisa que a gente fez com análise filogenética, por exemplo. Então, a gente tem caracteres, né? Então, a forma da nadadeira, por exemplo, né? Você pode ter uma nadadeira longa e comprida, fina e curta, larga e média, entendeu? Então, você tem características. Você pode ter olhos grandes e circundados por escamas, ou, né, forma das escamas, ou seja, são características que não são medidas, são características que a gente chama de discretas, né, ou seja, você tem os estados 0, 1, 2, 3 e 4, então o 0, por exemplo, ou então pode ser até, né, escamas quadradas é 0, escamas pentagonais é 1, escamas hexagonais é 2, por exemplo, tá? Então você tem tipos diferentes de características, tá? Então, o que foi feito nesse caso aqui? Foram observadas várias características e comparadas entre as várias espécies de peixes pulmonados, incluindo fósseis, tá? E, por exemplo, aqui, ó, grau de fusão dos ossos ao longo do canal supraorbital, tá? Então, são a fusão dos ossos ao longo do canal supraorbital. Aí você tem vários estados, ó, pode ter fusões irregulares, mais ou menos aleatórias, tá? Que é o que você observa nos fósseis mais antigos, tá? Tendência das fusões serem duplas, especialmente em certa parte do canal, mais forte, raramente tripla, né? 3 ou 4 elementos geralmente se fundem, mas há várias irregularidades, ou finalmente 3 ou 4 elementos sempre se fundem, que é o caso das espécies viventes, né? Então, uma coisa importante aqui, que é diferente da análise filogenética, na análise filogenética tanto faz o que é 0, o que é 1, o que é 2, não interessa, né? No final a gente vai descobrir o que é primitivo e o que é derivado. Aqui não, aqui a ideia é que o 4, né, os números maiores, sempre foi dado para o que acontece, para a condição, né, para o estado que ocorre nas espécies mais antigas. E o 0 sempre para as espécies viventes, para as espécies mais novas, e assim sucessivamente. Então, o 1 é o que a gente encontra nas espécies, né, não tão novas assim, e o 3 daquelas não tão velhas assim, o 2 naquelas intermediárias. Tá? Então, a ideia é que os estados dos caracteres sejam ordenados do mais antigo para o mais recente. Tá? Sempre o 0 mais recente e o 4 mais antigo. Então, a partir disso, né, ele construiu, né, foi construída uma matriz de caracteres e estados, então você tem as espécies aqui, tá certo? E você tem, aqui seria, vamos ordenando aqui, né, para a espécie mais antiga e a mais recente aqui, então ordenado por tempo, né, do registro fóssil e até as atuais. E aí você tem os vários caracteres e os seus estados, tá? Então você tem os caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, aquele lá é um exemplo deles, e os estados que ocorrem em cada um desses táxons. Lembrando que o táxon mais antigo sempre ficou com o maior número, né? E os táxons mais novos com os menores números, tá certo? E aí no final, o que foi feito? Foi feita uma soma desses valores. Então, claro, aquele peixe pulmonado mais antigo ficou com a maior soma, lógico, porque os estados mais altos foram dados sempre para ele, né? Então ficou com a maior soma, e aqueles recentes ficaram com a menor soma, tá? E aí isso foi convertido numa escala de 0 a 100, tá? Então os recentes receberam 0 e os mais antigos o mais antigo deles recebeu o valor de 100, e aí foi feita uma proporção em relação a isso, tá certo? Bom, e aí, quando a gente plota isso, né, que é isso daqui, olha só, no eixo X é a idade do peixe, tá? Então, cada ponto é um fóssil,
tá? E aqui é a espécie atual, né? Cada ponto é um fóssil, tá? E aí, esse é o score, que é esse score aqui, né? Então você vê que o peixe mais antigo ficou com 100, que foi o, né, o maior número. E aí, à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo, que é o que a gente espera, tá? Pá, 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 pá. Mas olha só que interessante, né? E aqui é a idade de cada um desses fósseis, tá certo? Olha só que interessante, né? De 200 milhões de anos para cá, daqui para cá, ó, basicamente não houve mudança. Houve muito pouca mudança nos peixes pulmonados, tá? Nos últimos 200 milhões de anos, tá certo? Mas nos primeiros 150 milhões de anos, ó, houve muita mudança, especialmente aqui, ó, né? Nesses primeiros 100 milhões de anos aqui, houve muita mudança, né? Houve muita mudança. Então, assim, né, o peixe pulmonado ele parece ser um fóssil vivo de 250 milhões de anos para cá, mas nos primeiros 100 milhões de anos da evolução dele, eles não eram fósseis vivos, eles mudaram bastante, tá certo? Isso dá uma perspectiva diferente, né? Outra maneira de olhar isso, esse gráfico aqui embaixo, é a taxa de evolução, né? Então, se você converter isso em taxa, você vai ver que a taxa, né, no começo foi bem alta, e depois ela foi diminuindo, e de 250 milhões de anos para cá, ela ficou próxima de zero, de fato, tá? Então isso dá uma nova perspectiva. Então o peixe pulmonado ele é um fóssil vivo, né, nos últimos 250 milhões de anos, mas antes disso ele era uma linhagem que tinha mudanças significativas. Tá? Esse trabalho, como eu falei, é do meio do século passado, mas ele foi refeito recentemente, né, Lloyd et al. 2011, e eles obtiveram um resultado muito parecido, com algumas nuances. Né? Você vê que ao invés de ser uma curva, eles já, né, levaram em consideração a filogenia aqui, fizeram um trabalho um pouco mais sofisticado. Então você vê que realmente eles sofreram muitas mudanças no começo, aí ficaram parados, depois mudaram um pouco, continuaram do mesmo jeito, mudaram um pouco, continuaram do mesmo. Então você vê que tem alguns degraus aí ao longo do tempo, né? No Permo-Triássico e depois no Cretáceo eles sofreram algumas mudanças, tá? Mas basicamente, né, eles não são bem, né, um fóssil vivo, né? Eles tiveram alguns períodos, vamos dizer assim, de estase, né? Mas tiveram alguns períodos de muitas mudanças, tá? Então, isso é uma forma alternativa de medir, o que não envolve medidas de milímetros, né, medidas contínuas, e sim caracteres discretos. Mas a gente continua com um problema, né, porque aqui a gente está trabalhando dentro da mesma linhagem, né, dentro de cavalos, da linhagem dos cavalos, onde a gente tem características, né, a gente pode comparar os dentes, pode medir as cúspides, ou os peixes pulmonados, onde a gente tem características que são homólogas entre eles, que a gente consegue comparar. Né. Agora, continua uma pergunta que é difícil de responder, por exemplo, moluscos evoluem mais rápido do que carnívoros? Tá? Essa é uma pergunta que o Lyell, né, o Charles Lyell, geólogo, fazia. Né? Molusco evolui mais rápido que carnívoro? Né? O cavalo evolui mais rápido que peixe pulmonado? Tá? Como é que você vai responder isso? Né? Não tem como fazer uma matriz como essa, né? Vai ser muito difícil fazer uma matriz como essa comparando cavalo e peixe pulmonado, por exemplo, ou molusco e carnívoro. Tá? Também não daria para fazer medidas, né, de dente. O dente do peixe pulmonado é uma coisa, o dente do mamífero é outra. Não tem homologia nas cúspides e tal para fazer isso daí. Então, é difícil, né? Aí existe uma opção que é o que a gente chama de taxas taxonômicas. Tá? Então, ao invés de usar medidas contínuas ou caracteres discretos de grupos específicos para saber a taxa de evolução, a gente vai usar taxas taxonômicas, então comparações taxonômicas mais amplas. E aí nos permite comparar organismos completamente diferentes uns dos outros. Tá? Tem duas maneiras de fazer isso. Tá? Uma delas é pela duração no registro fóssil. Tá? Quando um organismo dura muito no registro fóssil, é porque ele não mudou muito. Né? Quando ele dura pouco, quer dizer que ele mudou mais. Né? Então, a taxa de evolução é inversamente proporcional à duração no registro fóssil. Né? Se ele dura muito no registro fóssil é porque ele ficou mais ou menos do mesmo jeito. Né? Então, e a duração como que é, gente? A duração é o momento que ele surge no registro fóssil, ele vai ter alguns registros ao longo do tempo, e o último registro dele. Tá? Claro, o registro fóssil é incompleto. Então, o primeiro aparecimento dele no registro fóssil é o primeiro aparecimento no registro fóssil. Provavelmente ele surgiu antes daquilo, mas a gente não sabe. Mesma coisa com o último registro, né? Ele pode ter se extinguido, ele pode ter, né, evoluído para outra espécie, mas assim, pode ter sido depois disso. O que a gente tem é o registro fóssil. Tá? Então, a gente sempre, né, essa taxa de surgimento é mínima, pelo menos aquilo lá, e essa daqui também pode ser mais recente, pode ser mais antigo. Tá? Mas é o que a gente tem, nós vamos trabalhar com o que a gente tem. Tá certo? Então, por exemplo, a gente pode pegar a linhagem do cavalo, de Heracotherium até Equus, tá? São todos aqueles cavalos lá.
A duração média de um gênero, e outra, de novo, por que a gente usa gênero, né, em paleontologia? Porque gênero é muito mais fácil de identificar do que espécie no registro fóssil, tá? Porque gênero geralmente tem características que são mais facilmente diagnosticáveis do que espécie, que podem ter características muito pequenas, que não estão preservadas no registro fóssil, tá? Então o gênero é um pouco mais fácil. Então, frequentemente, né, a moeda de diversidade no registro fóssil é gênero, tá? Pode ser família também, pode ser outro grupo taxonômico, mas gênero, quando é possível identificar o gênero, é mais fácil. Então, a duração média de um gênero da linhagem do cavalo é de 7,7 milhões de anos, tá? Então, é a duração média, né? Quando a gente olha para peixe pulmonado, a gente separando em peixes de diferentes períodos, né? Então, os mais antigos e os mais recentes, você vai ver que aqueles mais antigos lá têm uma duração média muito parecida com a dos cavalos, certo? Como eu falei, lembra, né? Nesse começo aqui, ó, a taxa de evolução dos peixes pulmonados era alta, né? Não era baixa, era bastante alta, era equivalente à dos cavalos, por exemplo. Então, eles não eram. Os cavalos não são fóssil vivo, né? Você vê que os cavalos mudaram muito ao longo do tempo. Do mesmo jeito que os peixes também mudaram. Então você vê que é uma forma indireta de estimar. Agora, se você for voltando no tempo, tá? Desculpa, se você for trazendo para o mais recente, né? Então, os mais antigos evoluíram mais ou menos na mesma taxa do cavalo. Mas os mais recentes não. Aqui já de 360 a 250 milhões de anos atrás, você já tem 34 milhões de anos no registro fóssil. E os mais recentes, 250 a 65, 115 milhões de anos no registro fóssil, tá? Ou seja, uma duração muito grande, né? Uma estase muito grande, que é o que a gente observa, né, nesses períodos aqui. Então, eles duram muito no registro fóssil, né? Taxa de evolução baixa. Então, essa associação entre taxa de evolução e duração no registro fóssil, tá? É uma possibilidade. Mas aí tem aquele problema todo né, que eu falei, da incompletude do registro fóssil e tal, então isso daí compromete, né? Você tem que fazer isso com grupos que deixam um bom registro fóssil, que você conhece bem o registro fóssil deles, tá? A outra opção é o que a gente chama de curva de sobrevivência taxonômica, tá? Que também nos permite comparar responder aquela pergunta do Lyell se moluscos evoluem mais rápido do que carnívoros, por exemplo, tá? Então a gente tem os carnívoros aqui, os moluscos aqui. Como é que a gente pode responder isso? Bom, se a gente pegar o registro fóssil, vamos imaginar como é que é uma curva de sobrevivência. Curva de sobrevivência, vamos pensar em sobrevivência de pacientes, né? Então, imagina que você tenha 100 pacientes com uma determinada doença, né? Uma doença terminal, por exemplo, né? Que os pacientes, existe a previsão deles morrerem daquela doença logo. Você pega 100 pacientes e acompanha o tempo de sobrevivência deles, tá certo? Então, hoje você tem 100, talvez daqui a 10 dias você tem 95, daqui a 20 dias você tem 90, e assim por diante. Então, você vai acompanhando a sobrevivência desses pacientes que você começou agora, ao longo de... Eventualmente, você não vai ter mais paciente nenhum, todos vão ter falecido, tá? E aí você consegue ver a dinâmica dessa curva de sobrevivência, tá? Frequentemente, a gente pode pegar isso e aplicar para os fósseis. Então, como é que você faz? Você pega um registro fóssil de um determinado local que tem um registro fóssil bastante rico, com muitas espécies, você pega o extrato mais antigo e olha as espécies que tem lá, tá? Então, vamos supor que você tenha 10 espécies, tá? Você vai acompanhar essas espécies ao longo do tempo, ao longo dos extratos mais recentes, tá? Lembrando, são aquelas espécies. Então, você tem aquelas 10 espécies, né? Eventualmente, uma delas desaparece, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, até todas sumirem, tá? Claro, outras espécies vão aparecer no meio do caminho, naquele sedimento, naquele extrato. Podem aparecer, né? Então, pode surgir uma outra no lugar daquela que saiu, tá? Não interessa, nós não estamos levando em consideração, nós estamos pegando aquelas 10 que nós começamos com elas, nós vamos acompanhar aqui. Do mesmo jeito que você pega aqueles pacientes que você está acompanhando. Claro que existem outros pacientes, mas você não está acompanhando, você está acompanhando aquelas 10 espécies. Então, aquelas 10 espécies, você vai fazer uma curva de sobrevivência taxonômica daquelas 10 espécies, tá? E você pode fazer isso para moluscos, você pode fazer isso para carnívoros, certo? E é isso que foi feito, né? Então nós temos isso daí, essas duas curvas, tá? Então você começa lá com 100% dos seus fósseis de moluscos, tá? E à medida que o tempo vai passando, você vai documentando a extinção gradual das espécies até você não ter mais nenhuma, tá? Mesma coisa aqui com carnívoros, tá certo? E aí, você olha essas duas coisas e fala assim, mas estão meio parecidas, né? Talvez isso daqui esteja um pouquinho mais inclinado. Mas repara o eixo X aqui, ó, tá? Aqui são 30 milhões de anos, tá? Aqui são 250 milhões de anos, tá certo? Então, se a gente for plotar
essa curva aqui de carnívoros, na mesma escala dessa curva aqui, a gente tem mais ou menos isso daqui, tá? Então, ou seja, usando essa estratégia de curva de sobrevivência taxonômica, a gente percebe que os carnívoros estão evoluindo muito mais rápido do que os moluscos. Por quê? Essa taxa dessa curva de sobrevivência está muito mais inclinada do que essa daqui. Então, quanto mais inclinada, maior é a taxa. Quanto menos inclinada, você poderia imaginar uma outra taxa menos inclinada aqui, seria menos do que essa. Mas a gente tem que usar a mesma escala aqui para ter uma noção dessas diferenças, tá bom? Então essa é a terceira maneira de calcular. Então a gente viu, né, medidas contínuas, os Darwins, né? A gente viu caracteres discretos e a gente viu taxas taxonômicas, né, duas maneiras, a duração do registro fóssil ou a curva de sobrevivência taxonômica, certo? Então esse daqui é o último episódio da taxa de evolução. Próxima aula nós vamos falar sobre coevolução.